Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Estamos aqui com mais uma live. Muito obrigado aí a todos que nos acompanharem. A professora Érica já entrou. Ela já está entrando. Boa noite, pessoal. Pessoal que está entrando, muito obrigado por estar acompanhando a gente. Olá, minha querida, tudo bem? Tudo bem, Cacilda? Boa Boa noite. noite. A gente está sendo tão pontual, né? Isso Mas é o mesmo. mal do século, né? A pontualidade no Ocidente é algo que precisa ser aprendido. É Aprendido. verdade. É O verdade. Oriente respeita tanto horário, e mesmo os europeus são mais pontuais que a gente, né? Não, é verdade. Você sabe que eu tenho uma comadre que ela mora nos Estados Unidos e ela fala que lá também é a mesma coisa. Você marcou aquele horário, é aquele horário que você tem que ir. Aqui, as Sim, pessoas saem de casa no horário marcado. é verdade. Não, é uma coisa impressionante. Érica, é uma alegria ter você aqui, até pelo assunto que a gente vai conversar. É um assunto que poucas pessoas abordam, né? Na verdade, todo mundo se desespera com isso, quando chega próximo, está mal preparado, mas não se faz uma solidificação de conhecimento, não se procura entender por que isso existe, por que será, né? Que toda a graduação e toda a pós precisa de um trabalho, né? De conclusão de tudo isso. Então, eu acho que é nesse caminho que a gente vai seguir com você. Eu quero te apresentar, porque você é uma pessoa muito querida no nosso corpo docente, cheio de currículo, que eu não sei, acho que deve ter um quilômetro de páginas aí, né? Bom, a Érica, ela é fisioterapeuta, ela tem o pós-doutorado dela em Ciências da Reabilitação pela Faculdade de Medicina da USP, doutorado em Neurociências e Comportamento pela USP e mestrado em Neurologia pela Faculdade também de Medicina da USP. Então, é uma pessoa que está dentro da ciência, que estudou isso, né, até para buscar toda essa informação que te complementa como profissional. E eu acredito que o teu caminho de pesquisa é um caminho eu acho que não de facilitação, mas de uma naturalidade que nós não temos. Então, trabalhar com ciência, eu acho que a gente precisa ser educado para trabalhar com ciência, né? Porque Não, com ciência certeza. não é simplesmente o conhecimento mas é uma ligação com a realidade, né? Porque a ciência também vai mudando e ela vai se aprimorando, né? Então, muito obrigado, querida, por você estar aqui, e eu espero que a gente possa passar muitas informações importantes, principalmente para aqueles que estão neste momento cruel, Não, né? De isso tentar mesmo. construir esse trabalho. Isso mesmo, Cacilda, muito obrigada aí pela oportunidade de conversar aí sobre esse tão temido. Eu falo assim que, na verdade, é o terror de conclusão de curso, não é o trabalho de conclusão de Tem curso, razão. né? E, Uhum. e quando os alunos eles entram, né, ou na graduação ou na pós-graduação, quando a gente fala do lato sensu, né, é exigido esse tipo de trabalho, né? E por que, Sim, como você falou, ele é exigido esse trabalho? Porque vai ser uma sim, forma, né, do aluno conseguir desenvolver algumas habilidades científicas, né, que ele exato, pode contribuir para a formação e para a profissão que ele escolheu. Né? Ele não perfeito. precisa ser somente, eu brinco como uma esponja, que vai absorver só conhecimentos. Né? Se Sim, ele conseguir sim, entender a importância de realizar um trabalho bem feito, ele pode contribuir para a sua profissão. Ele vai deixar a sua perfeito. contribuição para a profissão. Né? Então, o aluno ele tem Vai que se ter formar, esse pensamento. e ele vai se formar com isso, ele vai se formar profissional e vai poder provar o que ele conseguiu construir com tudo aquilo que foi passado a ele, né? Eu vejo o trabalho de conclusão de curso como algo de um testemunho de que, olha, eu consegui absorver isso e agora eu vou me inspirar em tudo isso
para construir tal coisa. Eu vejo como uma enorme responsabilidade, para mim, é a primeira página de um currículo, é a minha apresentação, eu não delego isso, eu não ignoro o valor disso. O que me preocupa, e vem a ser minha primeira pergunta para você, Érica, será que quando nós entramos numa graduação ou numa pós-graduação, enquanto alunos, nós sabemos estudar? Nós conhecemos as nossas potencialidades? Será que a gente conhece todas aquelas 7, 8 inteligências que Gardner falava? Porque ele não vai retendo. A sensação que eu tenho que a coisa está tão fluida hoje que não se fixa mais nada, né? E Piaget, na educação, fala muito isso. Você recolhe a informação de fora para dentro, você acomoda e você transforma. Então, se ele não tiver um bom processo de aprendizagem, de retenção de conhecimento, ele não vai produzir nada. E fora tudo isso, para produzir, eu sinto que falta um pouco informação. Aonde eu vou buscar? Que jeito eu vou buscar? Então, me fala um pouquinho sobre isso. O que você acha? O aluno sabe estudar? Não, infelizmente não sabe. Principalmente porque ele não sabe se conhecer. Esse é um primeiro ponto, né? Sim. Por conta que existem diversas formas de você conseguir adquirir aquele aprendizado. Seja um aprendizado técnico ou um aprendizado científico, cada aluno vai ter o quê? Uma forma de reter esse aprendizado, né? Então, alguns, eles são muito mais o quê? Eles são muito mais visuais. Então, eles vão precisar, né? Eles vão precisar fazer esquemas, eles vão precisar ler mais, eles vão precisar conhecer de uma forma que a gente chama, na verdade, a gente fala que a aferência visual vai ser a forma realmente de reter essas informações. Já outros, a aferência auditiva, eles vão ter que escutar mais. E aí, quando a gente fala sobre o escutar mais, não é ele simplesmente ficar repetindo a voz dele, né, sobre aquele determinado assunto. Ele tem que, na realidade, entender e interpretar. E aí que eu começo a falar o porquê que às vezes o aluno não sabe. Porque às vezes ele tem uma dificuldade de compreensão, de interpretação daquilo que está sendo realizado. Ele chega com um monte de preconceito. Nossa, aquilo é difícil, aquilo é uma barreira, eu não vou ser capaz, aquilo eu não vou conseguir. Ele vai tentar ir pela barreira mais fácil. Só que a barreira mais fácil nem sempre vai ajudar ele no crescimento profissional. Verdade. Né? E aí que eu tento juntar um pouquinho quando eu falo sobre o porquê que esse terror de conclusão de curso. Porque ele já vem com esse preconceito, né? É muito difícil. Não, eu não quero. Não, eu não vou fazer. Sim. Então, realmente, isso acaba tendo essa barreira realmente sobre essa questão realmente do aprendizado. Sem contar, Érica, que a gente está, cada dia que passa, percebendo a falta do hábito da leitura, né? Não se lê mais, né? Quem lê é porque já gostava de ler e lê muito. Mas quem não lê, vai para a internet e pega os resumos e edita e cola. E isso não é estudo. Isso é tarefa operacional. Porque isso não vai entrar. Isso mesmo. Cacilda, você está certíssima. A gente começa a perceber que a grande falta, por exemplo, às vezes do aluno, a gente fala que ele não tem repertório. Então, a gente olha, desde lá da nossa formação como alunos do ensino fundamental, do ensino superior, a gente fala que para fazer uma boa redação, a gente precisaria ter um repertório. Você tem que ler. E quando você fala sobre o aluno na graduação e na pós-graduação, ele vai precisar ler também. E para ele poder fazer um bom trabalho, ele tem que ter repertório. Se ele não tiver repertório, ele não vai conseguir, né, desempenhar realmente essa função. E hoje o repertório oral que nós estamos tendo está cada vez mais reducionista. É muita gíria, é muitas palavras informais, né? É quase... Entre os adolescentes, eu sinto que estão se falando em código já. Eu já não consigo, me acompanhar direito. Então, a gente precisa pensar que nós temos uma língua maravilhosa, que é a língua portuguesa. É uma das mais ricas línguas em termos de sinônimos
né, que existe no mundo, tanto é que é uma língua dificílima para o estrangeiro aprender, porque nós temos palavras com diversos significados, né? Dependendo do contexto, ela muda. E se você não tem esse nível de leitura, esse interesse, né, essa curiosidade literária, você vai ficando muito pobre no seu discurso, tanto no discurso oral quanto no escrito. Você não encontra palavras, né? Não nasce as palavras para construir alguma coisa. Então, eu acredito que o primeiro ponto de partida para um bom TCC é ter repertório, né? Ter repertório e saber estudar. Porque o que acontece? Se eu não souber estudar, se eu não procurar ler, eu não vou construir, eu digo que essa cultura, né? Essa cultura interior para poder transformar o meu conhecimento em trabalho, em produção. E o que mais, às vezes, a gente escuta também deles, Cacilda, eu até queria também saber de você, se você acha que esse é o maior temor, é eles não conseguirem colocar no papel, às vezes, o que ele consegue absorver e colocar aquilo como Exato. uma forma de escrita. Você acha que isso pode ser realmente um problema? Não, eu acho isso preocupante. Tanto que nas nossas turmas, nas aulas, eu acho que eu já até em aula com você, você me ouviu comentar isso com o aluno. O aluno precisa trabalhar um pouco o seu linguajar, porque ele vai construir um vocabulário próprio dentro do teu ofício, dentro da tua ciência, dentro do teu saber. E eu fico muito assustada quando, ao colocar no relatório, vem termos muito populares. Não se utiliza o termo técnico daquilo. Então, aquilo tudo que foi passado como um conceito, né? Como uma nomenclatura, se transforma num linguajar que não te dá uma boa apresentação. Porque aquilo que você escreve é bem que vem de dentro de você. Isso mesmo. Então, quando nós produzimos uma crônica, um texto, até mesmo uma poesia simples, tem que vir lá de dentro. E se lá de dentro você não tem isso, fica muito difícil. Então, eu acho que há uma dificuldade, e a dificuldade, Érica, eu acho que nasce já desde o ensino fundamental. Então, uma criança que não gostava muito de português, né, que não gostava muito de humanas, ela vai ter uma enorme dificuldade de vida fora para construir textos. Não precisa ir muito longe. Vamos pegar a receita de médico. Isso Você mesmo. lê? Você lê? Não Aí. Então, o que acontece? Eu acho que você vai escolhendo alguns caminhos desde lá da infância, né? Que você tem ou não afinidade. E se você não tem, é lá que você tem que depositar mais horas de estudo. Porque você vai Verdade. precisar disso. Verdade, Cacilda, você está certíssima. Às vezes o aluno, ele começa a ver onde ele tem dificuldade, ele foge. E é ali que ele deveria, né, realmente depositar mais tempo realmente de estudo. E aí é ali que ele vai falar, se eu tenho mais dificuldade nisso, é nisso que eu tenho que realmente me debruçar mais, para eu poder realmente ter esse conhecimento. Né? E a gente só fala assim, a gente só consegue exteriorizar aquilo que a gente tem. Então, se aquele aluno Sim. não entender que ele vai ter que ter esse repertório, ele vai ter que estudar, assim, ler mais, ter mais conhecimento sobre os assuntos, para ele poder conseguir exteriorizar, isso é um ponto importante. E você me tocou num assunto muito que eu falo que me chama bastante atenção. Porque eu falo assim, quando a gente fala sobre a escrita de um trabalho científico, ele não serve só para aquele trabalho científico, ele serve para a sua vida profissional. Porque se você começa a entender todas as regras que a gente tem, às vezes, dentro de uma escrita, isso vai facilitar demais a sua escrita de um relatório, a sua escrita de um encaminhamento. Você conseguir fazer, na verdade, o quê? Um resumo sobre aquele seu aluno, entendeu? Ou sobre seu paciente. Então, você vai conseguir absorver tudo aquilo que você tem de conhecimento sobre o trabalho científico e vai levar para a sua vida profissional. Exato. E não simplesmente só para a construção de um trabalho, entendeu? É como se a gente tivesse incorporado isso, né? Então, a gente incorpora esse aprendizado e aí a gente utiliza mesmo na nossa prática profissional. Né? Então, eu acho que isso que é fundamental que você falou, a questão da escrita, a questão da gente realmente conseguir assimilar todos esses conteúdos para que a gente possa utilizar na nossa escrita, né? Na nossa escrita realmente profissional.
Perfeito. Érica, o TCC é uma obrigação. E a gente sabe que tudo que tem que não tem prazer, né? A gente não faz, a gente faz por obrigação. Eu tenho que produzir isso, eu tenho que entregar isso. Agora, há uma liberalidade em relação a apresentar isso, né, em banca, etc. Esse tem que produzir alguma coisa exige metodologia, certo? Existe todo um método para construir isso. Eu acho que uma das questões, pelo menos eu penso assim na minha pessoa, na profissional que eu sou sou muito preocupada com isso. A gente não conhece, né, todos os mecanismos e as regras de que tem que ser desta forma. Existe um formato para cada um dos tipos de TCC. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Nós temos alguns tipos de TCC em relação, por exemplo, a áreas, né, específicas. Então, se a gente for olhar, por exemplo, na área da saúde, a área da saúde ela vai permear muito pelas pesquisas que a gente chama de pesquisas quantitativas. Porque a gente, na realidade, quer encontrar o quê? Significância sobre uma determinada terapêutica. Então, por isso que a gente vai utilizar de métodos quantitativos. Né? Então, todas as áreas que estão correlatas na área da saúde, seja de fisioterapia, seja de fono, seja da parte realmente, às vezes, da questão realmente da psicologia, ela vai utilizar, e na medicina, a gente vai utilizar esses tipos de pesquisa, que é o tipo de pesquisa quantitativa. E aí, a gente vai ter dentro dessa nuance, a gente vai ter algumas formas que a gente fala de desenhos de estudo, né? São desenhos diferentes, né? Então, eu vou ter ou um desenho mais experimental, ou eu vou ter um desenho, o quê? Mais bibliográfico, que é quando a gente fala realmente de revisão. Isso, que é quando a gente fala de revisão. Quando a gente fala do desenho mais experimental, a gente consegue muitas vezes ter ou grupos ou formas, por exemplo, de estudos de caso, né? Ou a gente consegue ter o que a gente chama de caso controle, que é como se a gente comparasse com aquilo que realmente já existe. E aí, uma outra coisa que, tentando permear um pouco para a parte da psicomotricidade, né? Que eu vejo que a pesquisa, às vezes, que é a pesquisa experimental, é onde os alunos de psicomotricidade deveriam debruçar todo o seu tipo de conhecimento e de tempo. Por quê? Porque ele vai ter o conhecimento adquirido, né? E a gente tem uma escassez enorme de trabalhos, né? Nessa área. Não tem. Exato. Né? A gente tem uma e isso é escassez preocupante para nós. Preocupante demais, porque ciência se faz com ciência. E se você não busca construir isso, é aquela velha coisa que eu sempre comentei com as meninas. O que dá certo tem que ser documentado. Né? É preciso ser documentado. E é preciso ser democratizado. Como você democratiza isso se você não escreve? Se você não publica? Se você não divulga para as pessoas. Então, sem dúvida nenhuma, em psicomotricidade é um campo riquíssimo de produção. Demais. Eu acho que em várias áreas... as pessoas poderiam fazer um diferencial no nosso país sem tamanho. Sem tamanho. Eu falo assim que em várias áreas a gente busca o que a gente chama de lacuna de pesquisa, que é tentar achar uma brechinha do que ainda não foi estudado. Na psicomotricidade a gente tem um campo vasto aí, porque tem um monte de coisa que não tem nada escrito. E aí o que eu vejo nas turmas, por exemplo, da psicomotricidade, eu quero fazer um trabalho de revisão. E aí o trabalho de revisão, a gente precisa ter trabalhos publicados. Então a gente não consegue fazer um bom porque não acha. Então, esse é um grande problema. Esse que é onde eu vejo realmente aonde o aluno da psicomotricidade ele deveria colocar todas as suas forças em tentar documentar, em tentar fazer de uma forma científica aquele conhecimento realmente adquirido. E sabe, Érica, a gente teve uma reunião sábado na nossa Associação Brasileira de Psicomotricidade e um dos assuntos, um item discutido e abordado e que me deixou bastante feliz é a criação de uma revista brasileira de psicomotricidade. Nós não temos nenhuma aqui para poder publicar. Eu tenho 4 para fora,
abertas para que a gente possa publicar, mas aqui dentro, as poucas que nós tivemos foram, assim, escassas e não se reeditaram, houveram alguns números, né? E eu fiquei muito feliz que o capítulo da Bahia está com um instrumento virtual para publicação, sabe? Chama Escrituras Corporais. Muito bonito até o nome da revista. A gente precisa produzir isto. A partir do momento que a gente produzir isto, a gente tem aonde publicar e aonde divulgar os trabalhos realizados, e isso só vai ampliar o quê? A ciência no Brasil. E divulgar os profissionais, porque você, vamos dizer assim, isso te dá currículo. Isso mesmo, era um ponto importante quando a gente fala sobre essa questão tanto de publicação, né? A publicação, muitas vezes, ela vai te trazer, abrir portas, né? Ela vai ser um cartão de visita para você, né? Sem dúvida nenhuma. Se você mostrar que você é uma pessoa, que você está não somente pensando na questão da prática clínica, mas também na questão de contribuir para a ciência, você vai ter portas abertas. É como se você estivesse, né, mostrando o seu diferencial. Então, quando o aluno ele começa a ver essa diferença, ele vai ver a importância de fazer um bom trabalho de conclusão de curso. Ele vai ver a importância de usar a melhor forma realmente de construir um trabalho com metodologia, com passo a passo, que eu brinco que assim, é uma receita de bolo que a gente deve seguir, né? Porque existem já passos a passos já pré-determinados, só que dá trabalho. Dá trabalho. É assim, não é complexo, né? Mas não é fácil de fazer. Não é fácil. Então, precisa conhecer toda essa metodologia, todas as regras, conhecer aonde eu pesquiso, aonde eu procuro, de que forma eu interpreto tudo aquilo, né? Para poder trazer algo de conteúdo, porque senão, o que acontece? Eu tenho muitos anos de cursos de pós-graduação. Muitas vezes, em algumas universidades que eu trabalhei, nem se lia o TCC. Nem se lia. Era entregue, ponto, acabou, arquivou, morreu. Eu não me conformava com aquilo. Eu falei assim, escuta, mas... no caso, eu não era coordenadora, era docente. A coordenadora não vai ler? Não, era só para entregar. Não, então assim, para que produzir? Com certeza. Eu acho que tem que ser lido, tem que ser divulgado, tem que ser compartilhado. Eu sou muito a favor da apresentação em banca. Para mim é o top de linha. Era isso que eu ia perguntar para você, se você era a favor dessa apresentação. Sim, é onde você se mostra, olha, estou pronto para o mercado de trabalho, estou aqui mostrando o que eu fiz com todo este conhecimento e o que eu pretendo fazer. E se você perguntasse para mim, Érica, que tipo de TCC? Para mim é projeto. Que é o projeto porque nós temos muito poucos. Sim. Eu entendo toda a importância do artigo científico, só que hoje tem muito fake. Precisa de projeto científico, precisa de coisa com evidências, com provas, com testagem, com validação. É importante isto hoje no nosso mercado, porque está muito achismo. É assim, é muito bonitinho, olha que legal, olha que proposta psicomotora. Não é assim que as coisas acontecem. Então, a gente não pode minimizar, depreciar uma ciência que é tão rica, que é do humano. E eu quero até dizer para vocês que estão aqui com a gente, a Érica me indicou para um encontro de pesquisadores lá na USP, na Escola de Enfermagem. E hoje foi o segundo dia. E eu achei por bem manifestar que tenho lá um projeto em validação, porque hoje nós falamos de validação, né? Você acredita que dentro de uma faculdade de enfermagem, na área médica, a psicomotricidade ainda é o quê? É assustador. Então, nós temos que fazer um combinado, de fazer uma conversa, de fazer uma amizade com a própria medicina.
Com A medicina certeza. ainda não sabe direito o que que a gente faz. É isso mesmo. Então, É isso se mesmo. o médico não sabe, imaginou a enfermeira. É isso E mesmo. isso é muito importante mesmo. Então, a cada dia que passa, eu sinto que TCC, além de ser meu cartão de visita, ele me mostra profissionalmente para o mercado de trabalho, mas eu tenho que depositar toda a minha paixão dentro desse TCC. Ele tem que ser o bam, bam, bam. E eu tenho que mostrar para as pessoas, sim. Eu tenho que convidar as pessoas para virem ver meu TCC, para virem assistir minha defesa. Isso é muito importante. Nossa, isso é um marco profissional, você não acha, Eu Érica? concordo, e eu vejo que o que acontece, né, sou docente de graduação, né, e o que eu vejo é que em muitas instituições, eles colocam assim, se o aluno apresentar, por exemplo, ou publicar, né, ele não precisa apresentar o trabalho. E aí o aluno, ele fica achando qualquer lugar para ele poder publicar aquele trabalho. Porque ele vai tentar o quê? Se esquivar da apresentação da banca. E o grande problema, Cacilda, quando eu falo dessa questão da publicação, é que hoje a gente tem muito uma coisa que a gente chama de revistas predatórias. Ou, por Sim, exemplo, sites predatórios. Que são sim, locais que eles só estão interessados no seu dinheiro. Por quê? Eles exato. querem que você pague, você vai ter um local lá que seu trabalho vai ser publicado, só que aquela revista ela não tem qualidade nenhuma. Ela não passou por nenhum crivo de nenhum revisor, de nenhum editor. Sim. Ela não tem nenhum tipo de vinculação, por exemplo, da parte científica. E isso acaba depreciando o currículo de um aluno. Depreciando o currículo e o Depreciando. profissional também, Isso né? Que mesmo. profissional é esse que busca? Isso mesmo. Então, eu até comento com os meus alunos e eu falo assim: não tenha medo da banca. A banca, ela está Não, ali realmente para contribuir com o seu trabalho. Qual que é sem o dúvida. problema de você apresentar um trabalho? É mais feio você chegar um dia numa outra entrevista, que é uma entrevista, por exemplo, para o mestrado, uma entrevista, por exemplo, para uma outra pós-graduação, e você falar, eu tenho este meu trabalho publicado na revista XYZ, e aí aquele Sim, profissional, ele conhecer que aquela revista é ruim, eu falo, só é feio para você. Só fica feio para verdade, você. Então eu falo verdade, assim, você está querendo verdade. enganar quem? Você está se enganando, né? Então o aluno Exato. realmente está enganando. E você, Cacilda, que agora foi recentemente convidada, né, para fazer parte de um editorial de revista internacional, né? É, O que você acredita chique, que né? essa Chique, eu muito tô chique. chique, você está muito chique. O que você acredita que essa divulgação ela pode contribuir realmente aqui para o nosso país? Porque é uma revista internacional, né? Então, o que você acha que isso Então, pode contribuir? então, Érica, quando chegou esse convite para mim, que é do Chile, da querida Marcela, para participar, para fazer parte da comissão editorial de uma revista de psicomotricidade, me trouxe assim uma sensação de dever cumprido, sabe? Poxa vida, eu escrevi tanto, tudo que deu certo naquilo que eu trabalhei com psicomotricidade, eu quis documentar para ser inspiração para outras pessoas avançarem naquela linha, seguirem aquilo. Então era assim um legado, né, que eu queria tentar deixar como inspiração para que as pessoas não desistissem. Porque não é uma área fácil de trabalhar, né? Trabalhar com o humano não é fácil. E é uma arte do cuidar, né? Do cuidar do outro. E esse cuidar do outro nos atinge também emocionalmente, psiquicamente. Então, quando veio esse convite, eu falei, nossa, que enorme possibilidade da gente pegar todos os artigos dos nossos alunos e contemporaneizar na América Latina, porque é uma revista do Chile. Então, eu fico cada vez mais honrada. A revista argentina também tem portas abertas para nós. A revista espanhola tem portas abertas para nós. Só que nós precisamos pensar no nosso país, no nosso Brasil, né? Porque nem todo mundo, por exemplo, do Brasil, vai ler esse material. Agora, no Brasil, nós construirmos algo
semelhante, eu acho que era tudo de melhor na nossa área. E eu acho que isso só vai acontecer, Érica, dentro de universidades. Eu sinto que se não houver ligação e interesse da universidade pela pesquisa e pela ciência, você não tem força política para poder construir um instrumento deste. Eu acho muito difícil isso ser construído de uma forma particular. Eu acho que tem que estar vinculado a uma universidade, se possível pública, até pela credibilidade que ela oferece, né? Mas eu estou muito encantada lá na escola de enfermagem esses 2 dias, de ver a quantidade de pesquisadores que nós temos, que não são prestigiados, que não têm verba para poder fazer o que fazem, estudam pra caramba, né? E estão defendendo ciência. Então, veja, nós precisamos destes jovens lá. O problema é que nós estamos com muito profissional de fachada, né? A internet te mostra muito, te expõe muito. Mas a internet, gente, não leva a gente para ciência alguma. É isso mesmo, é verdade. Na verdade, a gente fala assim que a gente monta um personagem, muitas vezes. Ah, então a gente Exato. encontra personagens, a gente não encontra Exato. pessoas, às vezes, reais. Né? E eu fico muito feliz, Cacilda, de você estar usufruindo, né, desse conhecimento que está tendo realmente lá. Eu, infelizmente, não tive a oportunidade de ir, por conta de outros compromissos. Eu até falo que eu gostaria muito de voltar várias coisas online, que eu achava que a gente daria mais conta do que estar presencialmente, às vezes, em algum local. Eu acho que eu achei, Érica, assim, a oportunidade veio de encontro até na nossa live hoje. Hoje nós falamos um pouco de ciência, né? E essa ciência é tão importante que a gente não sabe fazer. Né? A gente não sabe fazer ciência. E eu acho que o TCC é o primeiro passo. Não, com certeza. Ele, na verdade, ele tem que ser, né, esse agente transformador. Eu falo que quando o aluno entende que o TCC é um agente transformador, ele vai conseguir realmente trazer, né, essa ciência para o papel. Ele vai deixar o achismo, ele vai deixar, por exemplo, o eu acho, ele vai deixar, por exemplo, aquela questão, por exemplo, eu li em algum lugar e eu vou só replicar, entendeu? Sim. Sim, e é uma coisa assim que te empurra para frente. Na primeira dificuldade, você venceu aquela, você fica numa expectativa da próxima, e da próxima, e da próxima, você muda o teu olhar, você muda a tua linguagem, você começa a entender que ciência é maravilhoso, né? E que ela é mutável. Muito importante que ela é mutável. O tempo inteiro. Porque ela é realidades em temporalidades diferentes. E isso é muito importante. Era isso que eu gostaria que o pessoal que esteja em fase de TCC pense que isso é uma sementinha que pode produzir em você, pessoa e profissional, resultados assim ímpares. Agora, no nosso congresso, eu precisei procurar ex-alunos nossos que tinham algumas competências. Em especial, é surpresa, não posso dar spoiler aqui. Mas aí o que eu lembrei? Dos TCCs que apresentaram. Que eu falei, nossa, aquele TCC, aquilo ali, e foi ali que eu fui atrás de 2 grandes e queridos alunos para colaborar conosco numa atividade essa que a gente vai fazer no Congresso. Porque foi surpreendente, foi uma coisa legal, inédita, trouxe um outro olhar dentro da área da psicomotricidade, estava utilizando a psicomotricidade de uma forma diferente de fazer, de ser. Então, eu acho que, veja, e são alunos aí de, acho que 10 turmas atrás já. O que marcou em nós? O TCC. O TCC. Era isso que eu iria até levar em consideração para os alunos. Eles não têm noção do quanto eles deixam a gente, como professor, né, marcado quando ele consegue se destacar na questão do TCC. A gente consegue ver, né, nesses alunos o potencial de crescimento que eles acabam tendo. Exato. Porque, às vezes, eles conseguem traduzir esse momento tão importante não como mais uma etapa,
né, para ele poder se livrar, sim, mas como algo sim, transformador, como algo sem inédito, como dúvida, algo que vai sem ter o quê? dúvida. Vai trazer uma novidade, ele vai tentar ser o quê? Um Exato, agente transformador daquela profissão. transformador. Então, É olha, o você olhar que ele falando teve diante daquele conhecimento. isso, Então, olha o que ele produziu com aquilo que foi dado para um grupo X de pessoas, mas ele destacou ali algo muito significativo. muito significativo. E aí, o que você começa a perceber é que estes alunos que se destacam nesses trabalhos são os alunos que acabam tendo sucesso na vida profissional, porque eles têm Estão um olhar bombando, diferente. Ele tem um estão olhar bombando, diferente. sim, estão Então, bombando, bombando. A gente está aqui, graças a Deus, com outra colega docente nossa, a Roseli, que está fazendo uma pergunta para você, Érica. Se a aluna pretender realizar uma pesquisa de campo e necessitar de um CEP, como poderá fazer? Roseli, muito obrigada aí pela sua participação e pela sua participação ativa, né, pela pergunta. Hoje, a Associação Vencer ela já está cadastrada, né, dentro da Plataforma Brasil, que é a forma onde a gente consegue fazer o cadastro de toda a pesquisa, né, que está sendo realizada aqui dentro da associação. E aí, após esse cadastro, a Plataforma Brasil ela se encarrega de enviar para um comitê de ética, ou mais próximo da residência do pesquisador, ou algum comitê de ética que é mais próximo da associação. Então, isso é a democratização de você fazer pesquisa. Não necessariamente você precisa mais fazer vinculado, às vezes, a uma instituição ao que tem um Sim, CEP. Hoje, o próprio CEP, quando ele tem a sua regulamentação para ele poder atuar como este órgão, ele vai ter a obrigação não somente de aceitar trabalhos daquela instituição onde ele está vinculado, mas outros trabalhos de instituições que não possuam CEP. Então, isso, para a própria associação, já está tudo encaminhado. Então, os alunos da associação que fizerem qualquer curso de pós-graduação, eles devem já fazer o quê? A submissão do seu trabalho no Comitê de Ética a partir da Plataforma Brasil. Então, este é o primeiro caminho. aí eu vou pegar uma ponte na pergunta da Roseli sobre comitê de ética, Érica. Por que que dá tanto medo nos alunos o comitê de ética? Explica o que é esse comitê de O ética. Comitê de Ética, ele vai ser o quê? Um grupo de profissionais, né, que são pesquisadores, que entendam de pesquisa, mas que eles vão analisar a questão ética da pesquisa, né? Se a gente for olhar historicamente o porquê que foi criado, né, esse tipo de órgão, a gente vai pensar na nossa história alguns fatos que marcaram a nossa história de uma forma não tão muito bacana, como, por exemplo, os campos de concentração de Hitler, Sim, onde a gente sim, tinha o Mengele, né, fazendo experimentos com os refugiados, né, com aquelas pessoas que realmente estavam dentro daqueles campos de concentração, sem o quê? A anuência daquela pessoa, né? Sem ela ter o certo, conhecimento que ela estava participando de uma pesquisa. E a gente tem outros certo. casos, né? A gente tem diversos outros casos que realmente isso acaba acontecendo. Então, o Comitê de Ética ele veio para isso, ele veio para você poder passar o seu trabalho, né, dentro de um crivo de o que a gente chama de boas práticas clínicas, né, que a gente Sim, não vai, né, expor aquele indivíduo, e a gente até não, fala, por exemplo, o voluntário da pesquisa, né, o sujeito realmente da pesquisa, ele tem que ser voluntário, ele tem que estar ciente de que ele vai participar daquela pesquisa, de que ele não vai ter nenhum tipo de ônus para a sua saúde, que a gente não vai expor esse sujeito, por exemplo, a nenhum tipo de perigo, a questão realmente da segurança, mas que, por exemplo, a gente não tem como que eu posso dizer? A gente não tem uma diferenciação entre trabalhos que são feitos, por exemplo, com medicamentos
e os nossos trabalhos que são de intervenções conservadoras, como fisioterapia, como psicomotricidade, a gente vai passar pelo mesmo crivo, né? Sim. Eu brinco que a gente passa pelo mesmo balaio de gato, né? Só que o que acontece? E isso o aluno, às vezes, ele fica com um pouco de medo. Ele acha que o que vai ser avaliado é a qualidade do seu estudo, é a qualidade da sua pesquisa. E não. O comitê de ética, ele não olha se o que você vai fazer é certo ou errado metodologicamente. Ele vai olhar se o que você está se propondo a fazer, você vai colocar em risco ou você vai poder comprometer a segurança daquele indivíduo. Perfeito. A gente tem algumas, por exemplo, algumas regras que a gente tem que colocar dentro para poder colocar o trabalho dentro do comitê. Então, mais uma vez, ele dá trabalho, ele é trabalhoso, Sim, porque você tem documentos que você tem que estar imputando dentro daquela plataforma. E aí isso faz com que o aluno, quando você olhe, mostre o passo a passo que tem que realizar, o aluno não quer o lado mais fácil. O que ele fala pra gente? Ah, é muito trabalhoso, então eu não vou querer fazer. E aí eu falo uma coisa para o aluno. Uma boa revisão de literatura é mais difícil do que um trabalho experimental. Sim, porque você tem que pesquisar com mais profundidade até, com mais profundidade sobre aquele assunto. E o tempo que você leva nessa pesquisa da referência bibliográfica é muito maior. A amplitude é muito maior. Deixa eu fazer uma crítica, Érica. Não aos comitês de ética, mas uma crítica que me preocupa um pouquinho. Eu acho que, por exemplo, quando a gente faz uma pesquisa, vamos pensar numa pesquisa, um psicomotricista vai fazer um apanhado nas escolas da sua região de quem conhece a psicomotricidade, professores que aplicam, etc. e tal. Eu sinto que o elemento que é o nobre, né, que é o tesouro da minha pesquisa, o ser, a professora, o idoso, ou a criança, tal, ele é meio utilizado. E esse utilizado meu, eu quero explicar como. Quando você vai fazer alguma coisa, você vai explicar para a pessoa o que você quer, que você está fazendo um trabalho para a faculdade e que é assim e assado. E aí você acabou aquele questionário, você nunca mais aparece. Não é certo. Então, Você mas tem aí... que dar devolutiva. Isso, era E aí isso eu que eu ia acho falar que para isso você. é algo que o comitê de ética precisa também se preocupar. E eu vejo que alguns não sei. Eu já vi Então, coisas aberrantes a respeito. mas você sabe que hoje, né, uma das premissas que a gente coloca dentro do termo de consentimento livre esclarecido, que é aquele termo que a gente dá para o sujeito Para a assinar, pessoa né, que ele vai ser assinar. isso para assinar como participante, lá está escrito, se eu quiser ter acesso a esta pesquisa, como que eu tenho que pedir Sim, eu esse tenho que dar resultado? uma devolutiva. Isso Olha, a mesmo. tua colaboração foi fenomenal, foi muito importante. Sabe o que deu de resultado? Aonde eu cheguei? Porque assim, você se sente usado, né? Você se sente uma peça de xadrez de um tabuleiro que você não sabe onde está. Então, precisa dar devolutiva. É Isso. muito importante. E aí vai de Seja de cada qual for a indivíduo. pesquisa. E aí vai de cada indivíduo, porque eu falo assim que quando eu defendi o meu doutorado, a minha pesquisa ela foi com um grupo de pessoas e que posteriormente eu reuni essas pessoas, né? Apresentei, eu dei uma aula para eles, falando o que eu tinha dado de resultado, agradeci como se fosse tipo um Que café da legal. tarde, e eu tive a possibilidade de ter alguns integrantes dessas pessoas na minha banca de defesa da minha Olha tese. que coisa bonita, que coisa bonita. Então você Nossa, vê que parabéns, Érica. então você vê que é uma preocupação É que a gente ética, tem. é Isso é ética, e ética. ética é Isso, respeito, né? isso mesmo. Então, a gente tem que dar essa devolutiva, porque ele fez de uma forma o quê? Voluntária. Né? Exato. Então, ele acabou fazendo de bom grado. Ele se doou não só o tempo dele, mas o quê? O corpo dele, para que a gente pudesse fazer, Exatamente. então, ciência.
Sem dúvida nenhuma. E essa minha inquietação se dá com as pesquisas dos idosos. Então, veja, você utiliza e descarta. Não, você utiliza, dá Não. devolutiva, explica, contempla, agradece e até convida para vir, para assistir, para Para ver. banca, Se para possível, dar uma cópia para ele levar para a isso. família, você concorda? Eu Eu acho que é acho que muito importante isso. eu acho que até mais, Cacilda. Eu acho que a gente deveria, na verdade, fazer de uma forma até um pouco mais humanizada, fazer como se fosse assim, uma cartilha de informação sobre aquilo que a gente Maravilhoso. pesquisou e mostrou para ele, porque com Exatamente. certeza você vai estar mostrando o quê? Um cuidado e um respeito pelo tempo que ele se doou, né? Por aquilo que realmente ele fez. Com certeza absoluta. Aquela pessoa que eu comentei com você que fiz a filmagem da testagem do nosso teste, eu vinha encontrá-la agora ontem. Você precisa ver a amizade que aquele senhor fez comigo, que está Isso. afável, que adorou participar e que está. Então, isso, eu acho que não tem presente maior na vida do que isso, do que você Não mudar tem. alguma coisa na vida de alguém, né? Não, Eu não acho que isso é muito. Ele tem. se sente muito importante. Ele se sente muito importante participando da pesquisa, né? A Cássia está fazendo uma pergunta para você, Érica. Por onde a gente começa o TCC? A gente tem caminhos, Cássia, para a gente começar, né, o TCC. E eu começaria lendo, né? Lendo sobre aquele assunto. Eu falo assim que já me perguntaram como se fossem perguntas de milhões, né? Qual tema que eu devo utilizar? Ou qual o melhor tema? Ou até mais, qual o mais fácil? Então, assim, já fizeram essa pergunta realmente para mim. Então, Sim. sim, alguns caminhos que realmente a gente deve utilizar, né, para que a gente comece a fazer realmente um TCC. Primeiro, eu falo assim que o mais breve possível, né? É igual quando a gente Sim. fala, por exemplo, assim, eu gostaria de ter uma vida saudável. Quando começar? O mais breve possível. Com Então, o TCC é certeza. a forma melhor. Mas eu começaria realmente lendo. Se você tem um interesse, se o aluno realmente se desponta por um interesse, por uma área específica, leia realmente o que está sendo pesquisado naquela área. Né? E aí você vai conseguir trazer subsídios, né, para que aquilo possa virar realmente o seu trabalho. E mais ainda, faça um cronograma. Coloque Sim. prazos e metas Sim. para que você Sim. realmente consiga cumprir. Divida Porque ele em etapas, né? Divida ele em isso, etapas. isso mesmo. Sem Que ele, dúvida. que ele não se torne, né, algo, por exemplo, tão distante, ou quando ele se torna muito perto, ele se torna um fardo para você poder realmente levar. Então, Sem se você dúvida. fizer realmente com um cronograma, você vai conseguir estabelecer um belo trabalho, você vai conseguir saber o que vai dar certo e o que não vai dar, né? Só que mais ainda, eu tenho uma outra questão que a gente realmente tem que ainda pensar. O que é viável? Porque a Sim. outra questão que às vezes a gente leva em consideração é, eu gostaria muito de fazer um trabalho, por exemplo, eu vou dar um exemplo, um TDAH, por exemplo. Eu vou querer fazer um trabalho Sim. com essa população. Você tem essa população para você poder pesquisar? Não, eu não Uhum. tenho. Então, como que você quer fazer um trabalho, por exemplo, prático com essa população? Então, você ter a abertura ou a possibilidade de fazer com aquele determinado grupo, ele tem que ser o Sim. primeiro passo, né? Então, às Exatamente. vezes, olhe para o que você está fazendo. Olhe o quê? As oportunidades que você está tendo. Às vezes eu trabalho dentro de uma escola, às vezes eu trabalho dentro de uma academia, às vezes eu trabalho numa clínica. E às vezes o que acontece? A pessoa ela quer começar o quê? De uma forma totalmente ao contrário daquilo que ela está fazendo. E aí ela não vai conseguir ter essa possibilidade de fazer um trabalho muito prático, porque ele não consegue um acesso realmente àquela população. Então, Cássia, eu espero que eu tenha respondido aí para você quando certeza. começar, né, e como começar. O que a gente tem visto muito em psicomotricidade, Érica, falo isso porque você não está tão dentro, né, e tão rotineiramente conosco, muito do mesmo, sabe? Então, várias temáticas que já são redundantes, que já está mais do que provado que aquilo é importante ter psicomotricidade, já está provado isso.
Então, o que, que eu acho que se posso deixar alguma sugestão aqui? Vamos fazer o que não tem? Por exemplo, não é o sonho de consumo da gente que a psicomotricidade entre em políticas públicas? Não é um sonho de consumo a psicomotricidade no SUS? Não é um sonho de consumo para aquelas mães que não têm poder aquisitivo nenhum e que não têm acesso financeiro nenhum ter gratuidade no atendimento? Então, o trabalho social. Nós, de iniciativa minha e da Cássia, resolvemos lançar dentro dos nossos grupos de WhatsApp da psicomotricidade uma pesquisa. Quem faz um trabalho social em psicomotricidade? Responde para mim quantos. Ninguém. Então, gente, se nós estamos num Brasil brasileiro, num Brasil onde a gente está vendo que nós estamos apolíticos já, né? Nós precisamos pensar no povo, nós precisamos pensar em tudo que puder para favorecer de uma maneira menos custosa uma terapêutica tão eficiente quanto é a psicomotricidade. Então, por que a psicomotricidade não pode ser implantada numa UBS? Isso mesmo. Por que não? Então, eu acho que se o aluno começar a se dedicar um pouco mais para este olhar, sabe, para este olhar de implantação desse trabalho, de implantação dessa terapêutica, porque não precisa mais provar mais nada, ela é ciência, ela dá certo e com qualquer idade. Agora, a gente precisa é criar projetos, criar programas. Então, nós precisamos fazer algo para o planeta, né? Eu acho que atualmente a coisa está tão difícil que se a gente não tiver uma visão sistêmica para o mundo, a gente nem consegue sobreviver nas próprias ilhas que a gente vive. Então, eu acredito que uma temática grande para a TCC precisa ser criar-se políticas públicas. Eu acho que esse grande grito de um grande grupo vai poder construir alguma coisa. Porque sozinhos nós somos muito impotentes diante de tudo que a gente precisa enfrentar. Então, fica aqui a sugestão. Olha, não tem nada em SUS, não tem políticas públicas e sociais, não tem um atendimento gratuito em lugar algum, né? Nós fazemos na associação por uma questão de ideal de vida nosso, mas são pouquíssimos os locais que promovem isso. E quantas não são as pessoas que a gente poderia beneficiar? Né? E a gente não tem isso. Isso é muito importante. E aí, uma última pergunta que eu vou te fazer, meu amor, porque, nossa, foi tão gostoso falar com você que está acabando. É o seguinte, o que você acha não, o que você indica para quem vai começar esse TCC e precisa procurar lá todas as informações, quais são os links e os sites nobres, top de linha? Olha, você não pode deixar de acionar. Hoje a gente tem as tão famosas bases de dados, né? Que eu falo que bases de dados não é o Google acadêmico. Eu brinco que o Google quer monopolizar. Ele tem Google Maps, ele tem um monte de serviços, mas o Google não é uma base de dados acadêmica. Então, fuja do Google acadêmico. Então, hoje a gente tem na área da saúde, quem for da área da saúde, eles podem utilizar muito a base de dados que a gente chama da PubMed. Quem é fisioterapeuta, utilizar o que a gente chama da base de dados da Pedro, que é uma base de dados própria de fisioterapia. Quem é da área da educação, eles podem utilizar bastante a parte da Cielo e também a parte da biblioteca da CAPES. E aí a CAPES ela vai abranger não somente a área da saúde, mas a área da educação, por exemplo, a área do direito também. Né? Utilizar muito os sites que a gente fala, a gente pode utilizar sites, mas os sites das organizações, né, que são governamentais, sim, então a Organização Mundial da Saúde, as próprias associações, a gente pegar como se fosse regras das associações, também para colocar como se fosse leis, né, como se fosse a criação, por exemplo, para a gente falar sobre um determinado tema. Então, pesquisar dentro de bases de dados científicas. Livros, é possível pesquisar? Sim, é possível.
Só que livros, eu sempre falo que ele vai ter, muitas vezes, um olhar um pouco mais aguçado. Primeiro, o tempo de publicação. Porque a grande diferença de um livro para uma base de dados que é científica, são o quê? O tempo de publicação que aquilo foi já realizado. Né? Então, o livro, às vezes, ele demora muito tempo para ser publicado. E aí, você que é escritora, né, você pode muito ter propriedade para poder falar isso, que demora muito tempo. Livros muito antigos, acabam perdendo mesmo o referencial, porque tem novas edições e tem que se pensar muito no ano de edição desse livro. Isso mesmo. Então, eu falo assim que a gente pode utilizar os livros, desde que a gente tenha essa criticidade, né, que a gente fala, em relação à temporalidade, né, daquilo que está sendo realmente escrita. E com certeza, assim, ter certeza de que aquilo que você está pesquisando, que você está buscando, ele tem uma fundamentação científica por trás. Fujam, né, de blogs, fujam de sites pessoais, né? Fujam de referências, por exemplo, do que um disse, o outro disse. Fujam disso, né? Sem dúvida. E isso daí, ele porque não aí vai não é ter ciência, né? Não é ciência. Isso não tem cientificidade nenhuma. Então, hoje, Cacilda, a gente tem na palma da nossa mão. Se a gente terminar agora essa live e cada aluno que passou aqui, esteja aqui, pesquisar dentro dessas bases de dados, ele vai ter o quê? A ciência na palma da mão dele. Eu brinco que na minha época, quando eu me formei, eu tinha que ir para a universidade. Eu tinha que ir para a universidade. Eu ficava horas em biblioteca, com aquele mundaréu de livro ao meu redor, uma coisa absurda. E eu tinha que pegar um artigo científico, e aquele artigo científico era de revista internacional, a gente tinha que pagar aquele artigo, e era caríssimo. Verdade. Então, hoje, a gente consegue pesquisar de madrugada, no ônibus, a gente consegue pesquisar de manhã, em qualquer horário a gente tem a ciência na palma da nossa mão. Então, eu falo para todos aqui, a gente não faz um trabalho de qualidade quem não quer, hoje em dia. Porque a gente tem a ciência na palma da nossa mão. Então, se eu puder deixar esse recado, utilize o tempo de vocês. Você tocou no bichinho lá para que todo mundo fique muito instigado, que todos são capazes. Não fala, eu não tenho habilidade, não. A gente desenvolve, a gente acaba desenvolvendo. Érica, eu queria te agradecer, meu amor, porque você entrou em mais este nosso projeto, né? Você está praticamente em todas as nossas frentes de projeto, e esse projeto do trabalho de especialização em psicomotricidade aquática, eu queria que se transformasse numa grande pesquisa científica. Eu queria muito mesmo que os profissionais da educação física e da fisioterapia se beneficiassem do conhecimento da psicomotricidade. E vou querer muito, inclusive nós até subimos a tua disciplina, para que desde o começo já comece a fazer ciência. Eu acho isso muito importante. Muito obrigado por você estar aqui conosco. Isso aqui vai ficar gravado, a gente vai depois distribuir para todos aqueles que não puderam estar presencialmente. E quero te deixar, assim, de portas abertas para quando você precisar dar mais algum recadinho para nós, a gente vai dividir isso com os nossos alunos. Você conhece muito disso e eu sou muito beneficiada de ter a tua amizade também, querida. Eu que agradeço, Cacilda, assim, para mim é uma honra fazer parte aí da associação, aí em todos esses projetos. Para mim é uma honra poder contribuir aí com um projeto tão valioso que é a validação do que a gente está tentando fazer da sua bateria de pesquisa. Eu realmente me sinto muito honrada disso. E mais ainda, de ver o quanto você dá importância, né, e quanto você incentiva essa questão realmente dos alunos em relação à questão da pesquisa. Isso me deixa muito grata de poder incentivar cada um deles a produzir ciência. Então, muito obrigada aí a todos aí da associação, a Cássia, a Silvana, a você que a gente não se conhece pessoalmente, mas a gente vai ter oportunidade. Né? Vamos ver se a gente se encontra no congresso. Fica aqui o convite para todo mundo. O nosso congresso está chegando aí, sábado, dia 3 e 4.
Eu acho que amanhã ou depois a gente vai fechar as vagas, porque nós já lotamos a Unipaulistana e vai ser um congresso muito especial a respeito de autismo e psicomotricidade. Obrigada, querida. Um beijo. Muito obrigada a cada um de vocês que estiveram aqui dividindo conosco um pouquinho do tanto que a Érica sabe. Um beijo, pessoal. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.